Olá, bem-vindos ao canal Compartilhando Conhecimentos. Meu nome é Nelisa e hoje mais uma vez eu vou falar sobre o Excel. O primeiro vídeo do canal foi sobre o PROC-V. Esse vídeo ele de fato não ficou bom, o som dele não ficou legal, enfim, eu ia até refazê-lo, mas eu decidi, ao invés de refazer o PROC-V, porque o YouTube está cheio de PROC-V, trazer a combinação de duas funções, índice mais CORRESP. Tá? Essas duas funções juntas, elas conseguem fazer uma função semelhante à do PROC-V, com um rigor maior, né? Consegue trazer uma informação assim mais assertiva, não tem as limitações que o PROC-V tem, e você também consegue trabalhar com mais critérios para poder encontrar o seu resultado. Por isso, eu particularmente chamo de índice mais CORRESP concatenado, por conta da quantidade de critérios que você pode colocar para fazer a sua busca, tá? Mas as funções são índice e CORRESP. Vocês não vão encontrar a função CORRESP concatenado. Essa é a forma com que eu chamo esse jeito de fazer pesquisa, de fazer essa busca de dados, índice mais CORRESP concatenado. Vamos lá? É um pouquinho trabalhoso, mas no fim dá tudo certo. Vamos comigo? Vamos lá então. Índice mais CORRESP concatenado. É a combinação de duas funções que permite localizar dados de uma forma mais eficiente que a função PROC-V. Com esta combinação, é possível localizar dados em qualquer lugar da base de dados e com mais de um critério de pesquisa. A função índice retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou um intervalo. A função CORRESP procura um item especificado em um intervalo de células e retorna a posição relativa desse item no intervalo. Nós temos um quadro aqui, né, com algumas informações relativas a um produto. O cooler, o código dele é o 100001. Aqui tem duas questões, uma é revenda e a outra consumidor final. É muito comum que as empresas façam separação de valor do produto em relação ao destino, né? Se para revenda às vezes é mais barato, ou às vezes tem alguma questão aí que tem uma substituição tributária, para consumidor final, enfim, sempre tem algumas variações. Isso daqui é só um exemplo, tá? Vocês podem utilizar essa combinação para adequar aí a sua necessidade. Então vamos lá, vamos fazer passo a passo e aí depois a gente vai ver primeiro o índice, o CORRESP, o índice mais CORRESP e o índice mais CORRESP concatenado, que na verdade é aquilo que mais nos interessa. Na verdade, o que eu vou querer saber no final aqui do exercício eu vou querer que retorne aqui para mim no valor unitário o valor, né, unitário do código 100001, cujo destino é revenda. Então, eu vou querer no final de tudo essa informação aqui. Essa informação aqui é o que eu vou querer no final de tudo. Vamos fazer passo a passo para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então vamos lá. O índice ele vai precisar de alguns argumentos. Quais são eles? Matriz, número de linha, número da coluna. A matriz ela corresponde a todo intervalo a ser pesquisado. Quer dizer, seja uma tabela, seja um intervalo de dados, seja uma planilha, o que quer que seja, todo o intervalo que vai ser ali pesquisado é a matriz. O número da linha, eu vou determinar qual o número da linha que eu quero. E o número da coluna também. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui
a palavra, por exemplo, a palavra fabricante. Eu quero saber, eu quero que ele traga a informação aqui para mim, escrito fabricante. Eu vou ter que falar para ele que fabricante está na coluna X e na linha Y, tá? Mas, assim, isso é meio que inviável você fazer isso para todos os produtos, né? Então a gente vai fazer aqui só para entender e depois a gente vai juntar tudo para poder facilitar. Então vamos lá, vamos fazer primeiro esse daqui. Para eu retornar então a palavra fabricante, eu quero só retornar a palavra fabricante. Para mim agora nesse momento não importa quem é o fabricante, o que eu quero é que aqui apareça para mim a palavra fabricante. Lembrando que essa palavra fabricante, ela não tem nada a ver, e mesmo que eu coloque o nome do fabricante, não tem nada a ver ainda com o cooler, com esse produto, porque eu não estou fazendo uma ligação direta ainda com ele, tá? Então vamos lá. Como que eu faço? Eu gosto de trabalhar aqui com a barra de fórmulas, né? Então, igual índice, ele já começou a aparecer aqui, vamos puxar a primeira opção, pode fechar aqui. Então, ele está pedindo aqui, primeira coisa, matriz. O que é a matriz? Corresponde a todo intervalo a ser pesquisado. Então, o que nós vamos colocar aqui? Eu tenho aqui essa sheet de dados, que é o meu intervalo de dados. Poderia ser uma tabela, na verdade isso aqui é apenas um intervalo. Lembrando que todos esses dados são fictícios, né? O valor unitário aí corresponde ao valor pago pelo produto, não corresponde ao custo dos mesmos, são simplesmente dados aleatórios, tá? Então aqui eu vou colocar, como eu disse que corresponde a todo o período, eu vou colocar de A1 até E13, que é a primeira e a última linha. Então aqui eu coloco o número da linha, né? Que começou e que terminou. Bom, eu vou precisar saber, eu quero fabricante. O fabricante, olha, ele está aqui na linha 1, também está na coluna A, só que a gente não usa a coluna A, a gente usa coluna número 1. Então, eu vou colocar aqui 1 e aqui também eu já vou colocar 1. Ele vai aparecer aqui fabricante, tá? Então, essa primeira parte do índice, vamos dizer assim, eu fiz, tá? Vamos para o CORRESP. O CORRESP, o que ele vai precisar? Quais são os dados que ele precisa? O valor que se quer pesquisar, né? A matriz, que corresponde ao intervalo que se deseja pesquisar, e o tipo de correspondência, se é exato ou aproximado. Nesse exemplo, a gente quer que ele retorne a posição do código 100.001, tá? Como que a gente vai fazer para ele retornar essa posição? Ele vai trazer para a gente, diferente do PROC-V, que ele já traz direto para mim o código 100.001, por exemplo, ele não vai trazer isso para mim, ele vai trazer um número, ele vai falar para mim assim, ó, está na linha X, tá? Isso depois eu vou trocar quando eu fizer o índice mais CORRESP. Então, o CORRESP ele vai funcionar para isso, para identificar para mim em qual linha, qual a posição que está o valor que eu quero encontrar, tá? Vamos fazer aqui o CORRESP. Eu quero retornar a posição do código 100.001, tá? Então, vamos lá. Igual CORRESP, valor procurado. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar aqui, certo? C22, que é o código do produto, certo? Qual que é a minha matriz procurada? Aonde que eu vou encontrar esse 100?
aqui na coluna B. Só que aqui eu não vou colocar de B1 a B13, eu vou só colocar a coluna B. Por quê? Porque eu não sei em que linha que ele está. É exatamente isso que eu quero saber, em qual linha ele está. E o tipo de correspondência aqui é 0. Tá? Então aqui ele está me dizendo que ele está na linha 2. Calma, por enquanto tá meio estranho, mas vocês vão ver que vai dar tudo certinho. Então vamos ver se lá na linha 2 a gente vai achar esse código 100.001. Linha 2, 100.001. Mas ele também tem na 003, tá? Mas por hora ele achou isso daqui. Nesse momento o que a gente precisa é essa informação. Quando a gente juntar o índice mais Corresp, aí sim ele vai trazer a informação que a gente realmente precisa, principalmente quando a gente utilizar o índice mais Corresp concatenado. O índice mais Corresp, ele vai retornar quem é a fabricante desse código 100.001. Lembra que aqui a gente colocou só o nome do fabricante? Agora eu não quero mais saber qual é o nome do fabricante. Ou melhor, eu não quero a expressão fabricante, eu quero saber qual é o nome do fabricante. Então, para isso, é bem simples, tá? A gente não precisa pensar em fazer uma fórmula gigantesca de novo. É só a gente vir aqui, copiar essa fórmula sem o igual, tá? Seleciona, deixa o igual de fora. Copia. Vem aqui, abre a função. Lembra que eu falei que a gente precisava saber qual era o número da linha, né? E aqui nós colocamos 1 porque a gente queria saber o fabricante. O objetivo era saber a palavra fabricante, então nós colocamos a linha 1 porque aqui na linha 1 está escrito fabricante. Só que na verdade, o que a gente quer saber, ele está na linha 2, porque a gente descobriu aqui. Então, agora a gente tem que o cooler é fabricado pela Dream Gear, certo? Mas ainda nós não temos a questão aí do índice mais Corresp concatenado, que é o que a gente quer, tá? Que até então a gente não tem nada, né? Não tem nada de efetivo, nada de anormal aí. A diferença é que se eu fizesse aqui, por exemplo, uma fórmula do PROC-V, vou pegar aqui, ó, o PROC-V, e eu pedisse para ele procurar aqui o código, a matriz tabela, e eu queria que ele achasse para mim o fabricante. O fabricante está na coluna 1. Ele não vai achar. Ele não vai achar, porque ele só vai achar dados que estão à sua direita. O que está à sua esquerda ele não acha. Então, essa é a desvantagem, uma das desvantagens do PROC-V. Vamos continuar. Nós queremos aqui a questão do valor unitário. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Agora aqui é que vai chegar a questão do índice mais Corresp concatenado. Então, os argumentos. O índice, ele vai manter a função, né, alterando ali o número da linha pela função Corresp. Então, nós fizemos o índice e aí a gente mudou o número da linha pela função Corresp, certo? Foi isso que a gente fez. Nós pegamos a função índice e a gente mudou a linha e colocamos o resultado da função Corresp ali, certo? O Corresp é que vai sofrer uma alteração. É no Corresp que a gente vai ter que ter um trabalhozinho agora. Então, vamos pensar aqui o que a gente quer. A gente quer o valor unitário do produto 100.001 com destino à revenda. Tá? Então, vamos pensar aqui como que a gente vai fazer.
Então vamos lá. O que a gente quer descobrir, né, na verdade, é o valor unitário aqui do código 100.001 com destino para revenda. Então, o índice nós vamos criar, na verdade a gente já tem ele aqui, mas vamos criar, ele vai aparecer escrito aqui valor unitário, que a princípio não vai nos dizer muita coisa, né? Índice. A minha matriz, lembrando que é todo o intervalo que eu quero buscar, que eu quero pesquisar. O número da linha, a princípio, vamos colocar número 1 para aparecer valor unitário, que a gente não sabe ainda qual é. E o número da coluna, que a gente vai colocar 5. Por que 5? Porque valor unitário está aqui na coluna E. Tá? É isso que a gente vai procurar. Só que a gente coloca só 5. Então, ele vai trazer aqui valor unitário. Tá pronta a nossa fórmula? Não. Agora a gente tem que fazer a parte da Corresp. Às vezes, quando a gente vê algumas fórmulas, elas parecem gigantescas e a gente acaba assustando com o tamanho da fórmula. Não tem necessidade da gente assustar com ela. É só a gente fazer passo a passo e depois juntar aí as informações. A gente já tem aqui a fórmula índice. Vamos só fazer a fórmula Corresp aqui dentro dela, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos abrir. Isso daqui é o que a gente vai mudar, certo? Vamos fazer a fórmula e depois a gente coloca ela aí dentro. Eu vou colocar ela aqui embaixo primeiro, depois a gente muda de lugar para ficar mais fácil. Igual Corresp. Vamos lá fazer. O que eu vou procurar? O que eu quero saber? O valor unitário do código 100.001 destinado à revenda. Então, eu vou marcar aqui C22 com e-comercial F22 revenda. Aqui no começo ele fica meio esquisitinho, mas depois ele dá tudo certo. Matriz procurar. Vamos aqui na nossa sheet de dados. Aonde que a gente tem os códigos? Na coluna B. Só que a gente vai marcar só o número da coluna, ou melhor, a letra da coluna. Nós não vamos marcar o número. Lembrando que também temos que colocar aqui um E comercial. E aonde está, a gente quer o quê? O valor do código e a revenda, que é o que? O destino. Então, junto aqui com o destino. Também não vamos colocar número. E o tipo de correspondência que a gente quer é exato. Ó, o valor não é 3, ele está falando que está na linha 3, tá? É isso que ele está falando, vamos só ver se é isso mesmo. Dados, cooler 100.001 para revenda, está na linha 3, mas o valor é R$98, não são R$3, tá? Então, agora, aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente copiar essa fórmula inteira, sem o sinal de igual, só copiar ela. A gente vai vir aqui no valor unitário e nós vamos mudar o quê? O número da linha, com o resultado que a gente encontrou lá no Corresp. R$98. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui ele continua trazendo valor unitário de 98. Ctrl Shift Enter. Peraí.
Ó, lembra que tinha dado um errozinho? Por quê? Porque quando a gente copia a fórmula, às vezes a gente esquece de algumas coisinhas que mudam, né? Então aqui é sempre bom a gente travar, ó, F1, vamos travar aqui, F4, F13. Vamos ver se vai dar certo. Travando. 90. Vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou pegar o 100.002. Aqui ele tá com o PROC V, tudo bem. Fastline. Eu vou colocar revenda. Dá um Ctrl D aqui. Vamos ver se vai bater. Computador desktop da Fastline para revenda no valor de 1.590. Computador desktop para revenda 1.590. Aqui para consumidor final 1.375. Vamos fazer aqui também. Só que aqui a gente quer consumidor final 1.375. Então, uma coisa que é importante sempre quando a gente trabalha com fórmulas é lembrar de travá-las, né? Algumas fórmulas precisam ser travadas. Essa daqui, quando você coloca número, você determina um intervalo, você fecha o intervalo. Para fechar o intervalo, sempre a gente utiliza o F4. Então, assim a gente tem aqui o nosso índice mais CORRESP. Então, vamos fazer aqui? Só a gente copiar aqui, ó. Copiei. Não vai deixar colar. R$ 98. Deixar ele bonitinho, centralizadinho aqui. Então, o que a gente se propôs a fazer era retornar o valor unitário do código 100.001 com destino à revenda, R$ 98. Produto 100.001. Com destino à revenda, R$ 98. Confere aqui. Então, essa é mais uma forma de busca. Lembrando que você pode colocar mais argumentos, tá? Aqui nós utilizamos dois argumentos, aqui ó, C e F22. Se você tiver mais argumentos, você pode colocar. Uma coisa que é muito importante, deixa eu tirar o aqui. Essa minha versão aqui, ela é um pouco mais, ela é a versão Office 365, mudou agora o nome, mas para mim ainda é o Office 365. Ela, acho que ela já tá certinho, ela não tá dando erro não. Mas pode acontecer de, em algumas versões do Excel, quando você fizer isso, ele dá erro. Aí o que você vai fazer? Ctrl Shift, você vai abrir a fórmula, tá? Ele vai dar erro. Algumas versões mais antigas dão erro. Não é erro. A gente pensa que é erro, mas não é erro, tá? Porque é uma questão, é uma fórmula matricial. Essa daqui, como é uma versão mais atualizada, então eu acho que isso já foi corrigido. Mas em versões mais antigas, pode ser que dê essa questão e aí você fale, nossa, fiz tudo errado. Não, não fez tudo errado. Se ele der alguma falha aí, você pode fazer o seguinte, F2, você abre a fórmula, né? Ctrl Shift Enter.
ele vai trazer o valor certinho sim, tá? Não é que você fez errado não, se você seguir todos os passos que a gente fez aqui, ele vai dar certinho, tá? Pode sim dar aparecer algum valor estranho na hora de você montar por conta da versão do Excel, mas se fizer isso, Ctrl Shift Enter, ele vai funcionar sim. Então, conforme eu falei, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas a gente consegue sim chegar em um resultado bem eficiente e você pode criar, colocar diversos critérios. Eu utilizei aqui apenas 2, mas você pode colocar muito mais critérios conforme a necessidade que você tem. Tá? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, passa essa informação para frente, deixa seu comentário. Não esquece de assinar o canal e vamos construindo junto esse conhecimento. Vamos compartilhando e construindo juntos esse conhecimento. Até mais e muito obrigada!